Hoje nós vamos falar sobre um milagre realizado na autoridade de um nome que é sobre todo nome. Um nome que carrega sobre si uma identidade simplesmente maravilhosa. Sabe de quem que é esse nome? Nós vamos ver quem foi o instrumento usado para realizar esse milagre e o nome tremendo, maravilhoso que foi usado após a nossa vinheta. Mas não se esqueça, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Outra coisa, compartilhe, deixa Deus te usar, faça comentários, dê o seu like e caso não seja inscrito, se inscreva. A Bíblia fala em Filipenses 2:13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E nós vamos ver como que Deus opera. O tema de hoje está sem prata e sem ouro, mas na autoridade do nome de Jesus, milagre é realizado. Vamos estar estudando em Atos, no capítulo 3, verso 6, que diz assim: não possuo prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. O profeta Isaías, ele revelou para nós em Isaías 9:6 as características do bom nome do nosso Mestre Jesus. Vamos ver? E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Olha o que o profeta Isaías fala do nosso mestre. Um mestre maravilhoso, tremendo. Um mestre que está conosco todos os momentos. Filipenses 2, de 9 a 11, nos diz o seguinte: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como é bom nós vivemos isso. Como é bom nós deixarmos o nome do Senhor ser exaltado através da nossa vida. Nós precisamos crer nesse nome que é sobre todos os nomes, como nos diz 1 João, no capítulo 3, verso 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nós amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. É o próprio Senhor falando para nós. Será que nós temos crido no nome que é sobre todo nome? Será que você tem crido no nome de Jesus? A Bíblia ela fala que lá na porta do templo chamada Formosa, que em grego significa algo que floresce abundantemente na estação certa, esta porta ela poderia ter esse nome simplesmente por causa do esplendor da beleza daquela porta. Não era a porta o motivo do milagre, mas sim a ousadia de dois homens cheios de unção. O milagre ele ocorreu devido à fé desses dois homens no nome que é sobre todos os nomes. A Bíblia fala que havia um coxo e esse coxo ele estava lá pedindo esmola. Ou seja, um homem que a Bíblia fala que é aleijado desde a nascença. Todos os dias ele era carregado e colocado naquele lugar, devido justamente à posição daquela porta. Lá ficavam necessitados pedindo ajuda financeira, pedindo esmola. Pedro e João estavam indo na hora da oração. Essa hora é chamada de hora nona, que é justamente às 3 horas da tarde. Eles haviam ficado em Jerusalém depois do Pentecoste, eles estavam cheios do Espírito Santo. E esse coxo, quando os vê, ele simplesmente fala, me dá. Ele não imaginava que naquele dia algo extraordinário aconteceria na vida dele. Um divisor de águas, que ele receberia muito mais do que ele estava pedindo. Olha o que diz Efésios 13:20.
Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Era justamente no nome de Jesus que algo iria acontecer, iria mudar a vida daquele coxo. Dar esmola naquele tempo significava demonstrar compaixão ao próximo, demonstrar misericórdia. Vamos ver Samuel 22 e 26, que diz assim: com o misericordioso, tu te mostrarás misericordioso. Olha Oséias 6 e 6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então aquele coxo, ele estava posicionado num lugar extremamente propício para ele receber esmolas. É muito interessante que Pedro e João estão caminhando, indo para a oração, mas ele não tinha prata, ele não tinha dinheiro, mas o que ele tinha era a autoridade no nome de Jesus, que fez a vida daquele homem ser transformada completamente. Glória a Deus quando nós vemos isso, porque nós temos esta autoridade vinda de Deus. Vamos ver que primeiramente em Atos 3 e 4 começa a ter algumas coisas interessantes. Atos 3 e 4. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Sabe o que eles estavam fazendo naquele momento? Para tudo. Para de olhar os obstáculos, para de olhar as distrações, mas preste atenção em nós. Por quê? Porque é no nome de Jesus que algo vai acontecer. Olha o que diz Atos 3 e 6. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Primeiro, eu não tenho prata e não tenho ouro. Pedro estava falando para aquele coxo o seguinte: olha, de mim mesmo eu não tenho nada. Eu não tenho o que te ajudar financeiramente. Mas dentro de mim tem algo sobrenatural, algo que vai mudar a tua vida. Primeiro, olhe para mim. E Pedro, ele vira e fala assim: o que eu tenho. Sabe o que ele tinha? Ele representava simplesmente o que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Não é pouca coisa quem você representa aqui nesta terra. Olha Paulo falando em 2 Coríntios 3 e 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, olha que Paulo falou: você é embaixador de Cristo, você está representando Cristo como embaixador. Você pode não se sentir capacitado, mas Cristo nos capacita como ministros de uma nova aliança. E João 20 e 21 diz simplesmente assim: e Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, quer dizer, embaixador de Cristo, capacitado para ser ministro e mais, enviado por Jesus Cristo. Mas Paulo ele ainda fala em 2 Coríntios 6 e 1, que diz assim: e nós, como cooperadores de Deus. E às vezes você olha assim: poxa, eu não tenho nada, quem sou eu? Olha quanta coisa que nós vimos agora, quem nós somos em Cristo. Então, eu não tenho nada, mas o que tenho, isto eu te dou. O que nós estamos fazendo com o bem precioso que está dentro de nós? Será que nós estamos retendo? Será que nós estamos segurando somente para nós e deixar as almas indo para o inferno? 1 João 3,16 diz justamente o seguinte: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Aí você pode falar assim: mas missionária, você quer que eu morro pelas pessoas?
Dá o que você tem Jesus. Olha o que diz Mateus 7,12. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Então nós temos muito a fazer pelas pessoas. Então nós vimos que Pedro fala, e o que eu tenho, isso te dou. Olha o que ele deu. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Não foi no próprio nome de Pedro, não foi no nome de João, não foi em nome de religião, mas foi no nome de Jesus Cristo Nazareno. Nós temos aqui no nosso canal, vai ficar aqui, um estudo justamente explicando por que Jesus era chamado Nazareno. Dá uma verificada no nosso estudo, vale a pena. E aí nós vemos então Colossenses 3,17, que diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Jesus, ele começa ele próprio nos dando exemplo. Mateus 4,23 diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre os povos. Então Jesus, ele já dava exemplo. Simplesmente assim como Pedro e João seguiram o exemplo de Jesus, como Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, nós também temos que seguir o exemplo de Jesus. Mas olha o que aconteceu em obediência à ordem de Jesus. Mateus 10:8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então o Senhor, ele nos ensina a sermos obedientes e a fazermos a obra dele. Olha o que diz Atos 10:38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. É interessante que nesse momento nós vamos entender que nome é esse. O que tem no nome de Jesus? Vamos ver Mateus capítulo 1, verso 20 e 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados. É no nome de Jesus que há salvação. Olha Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não tem o que a gente inventar. A Bíblia é muito clara. Salvação é só no nome de Jesus. Outra coisa, para sermos filhos de Deus, nós precisamos crer no nome de Jesus. Nós precisamos aceitar a Jesus. Olha o que diz João 1:11 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É a Bíblia que está falando. Vamos conferir Gálatas 3:26? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. Em quem? Em Cristo Jesus. Mas aí nós vimos que no nome de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas também o nome de Jesus é para derrotar toda a adversidade, é para derrotar o inimigo das nossas almas. É no nome de Jesus que nós vencemos aqui nesta terra. Olha o que diz Lucas 9:1. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Não é no nome da missionária Shirley, não. É no nome de Jesus. Expulsarão demônios. Por quê? Porque o Espírito Santo está habitando em nós. O Espírito Santo nos dá essa autoridade. Marcos 16:17 diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doença. Como é bom nós estarmos em Cristo, como é bom nós andarmos segundo a vontade de Jesus. Por quê? Porque essa autoridade nos é outorgada e o diabo, ele tem que se sujeitar, que se submeter à
o nome de Jesus. Mateus 8,16, vamos ver? Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados. Trazidos a quem? A Jesus. E ele, Jesus, expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Mateus 4,24. Notícias sobre ele, sobre Jesus, se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos. E ele, quem? E Jesus os curou. Então Pedro fala, mas é em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pedro estava imitando o mestre. Lembra que Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Pedro estava fazendo justamente o que Jesus ensinou a eles. João 5,8. Ordenou-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. É um exemplo que eu trouxe como Jesus fez isso. Você sabia que na Bíblia aparece 14 vezes a palavra levanta-te? E eu paro um pouquinho e pergunto para você, o que tem te paralisado? O que tem te deixado perplexo? O que tem te deixado sem ação? 14 vezes na Bíblia está escrito levanta-te. E eu te convido, levanta-te, fique de pé, deixa Deus te usar. E o que Pedro fez? Olha a fé de Pedro. Tomou pela mão e levantou aquele coxo. Deus agiu. Os pés e artelhos, a Bíblia fala que se firmaram. Segundo Lucas, instantaneamente foi concedido força às partes do corpo que precisavam ser restaurados. Marcos 9:27. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou em pé. Lembra? Pedro viu Jesus fazendo. Pedro imitou o que Jesus fez. A fé de Pedro em Jesus era tremenda. Pedro teve a mesma ousadia. Mateus 19:26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível. Próprio Jesus falando, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Nós vamos concluir que todo o povo que estava lá viram o milagre que foi feito na vida daquele coxo. E sabe no que resultou? Eles glorificaram a Deus. Olha o que diz Atos 3:13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus. E Atos 4:4 diz justamente o seguinte: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Sabe o que aconteceu? Não foram somente aquelas pessoas que viram, que ouviram. Suscitou muita indagação nos sacerdotes, no sumo sacerdote. Eles mandaram chamar Pedro e João. Olha o que diz Atos 4:7. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Olha a resposta que eles fizeram. Atos 4:10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, glória a Deus, o milagre realizado foi para glorificar o nome de Jesus, como a própria Bíblia nos ensina. Filipenses 2:10 diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome do Senhor Jesus é que tem que prevalecer. Você pode se dobrar, você pode se ajoelhar diante do nome de Jesus. É interessante que Filipenses 2:13 fala assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar. Começamos com esse versículo. Estamos terminando com esse versículo, porque a Bíblia fala segundo a sua boa vontade, segundo a boa vontade de Deus que opera em nós tanto o querer como o efetuar. Eu quero te dizer nesse momento,
Você é um instrumento de Deus. Você tem para você que você pode usar na autoridade do nome de Jesus. Você está ligado nele? Você está inserido nele, enxertado nele? Então Deus te dá toda a autoridade para que no nome do Senhor Jesus você possa expulsar demônio, você possa realizar curas, você possa fazer milagres, porque é o nome dele, não é o meu, não é o seu, que vai ser glorificado. E que o Senhor Jesus te abençoe, deixa Deus te usar, vai compartilhando os nossos vídeos e eu tenho certeza que você será muito abençoado. Deus te abençoe e até mais um próximo estudo aqui no nosso canal. Jaboque, vamos orar? Amém.